Paz do Senhor, hoje dia 14 de novembro de 2020, sábado. Que Deus te abençoe, que o Senhor se derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque as misericórdias do Senhor já são uma realidade sobre a tua vida, sobre a tua história de vida e com certeza sobre o teu lar, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, estamos meditando na palavra do Senhor e depois orando pela nossa casa, a nossa família. Todos os dias, um pequeno trecho da palavra, nós pensamos, refletimos e depois oramos em nome de Jesus. E hoje não será diferente. E nós estamos lendo Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 fala sobre a oração do Pai Nosso. A oração é, na verdade, a nossa capacidade ou o nosso desejo de nos relacionarmos com o nosso Deus, né? Porque na oração, já diria a Madre Teresa de Calcutá, ainda que eu não fale nada, mas Deus fala comigo. Ainda que Ele não fale nada, mas Ele fala tudo. Então nós temos na nossa oração a expressão máxima daquilo que cremos, de como enxergamos o mundo, nossas necessidades, nossas dificuldades, nossas contingências, nossos problemas, nossos anseios, nossa perspectiva, nossa expectativa, nossos projetos, nossos planos, né? Nosso futuro. Então, a oração, ela é essa expressão, como se diz, né, que oração é vida e vida é oração. E oração é viver. E viver é oração, porque a própria palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar. Orai-vos sem cessar. Então a oração é uma prática, é um desenvolvimento numa relação nossa com Deus, onde nós expomos, nós colocamos as nossas agruras, a maneira com que nós enxergamos o mundo, a maneira com que nós enxergamos aquele problema, aquela dificuldade, e ao mesmo tempo Deus tem um ambiente para trabalhar o nosso entendimento, o nosso sentimento, aquilo que é a vontade dele, porque sempre a vontade dele será boa, perfeita e agradável. Então a oração é toda essa condição, essa atmosfera, né, de estarmos abertos, livres, expondo as nossas, vamos dizer, aos nossos sentimentos, como também há um espaço para que o Senhor possa trabalhar os seus sentimentos, os seus projetos, os seus planos, os seus pensamentos sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família e o nosso futuro. Então, Mateus capítulo 6, e daí eu falar para você que quando lá em Lucas, né, essa passagem lá em Lucas, os discípulos pedem para Jesus ensinarem a orar, porque era do mestre, era do rabino como um escriba, como um compilador da lei, um copiador da lei, mas também um intérprete da lei, né? Intérprete no sentido de contextualizar a lei para os seus discípulos, e Jesus contextualizava a lei para os seus discípulos. Então a oração era a expressão, era e continua sendo, né? A oração é a expressão máxima daquilo que o mestre tem como lógica de vida, né? Daquilo que é o contexto da lei no nosso cotidiano. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu coloco o meu Deus no seu verdadeiro lugar, no seu lugar de ser alguém que está acima de tudo e de todos. Pai nosso, porque eu sou filho, Ele é meu Pai, Ele me dá a prerrogativa. E pela primeira vez na palavra de Deus,
nós podemos em Jesus Cristo chamar o nosso Deus, o El Shaddai Adonai, de Pai, né? Porque somos uma família e nos chamamos, né? Nos correspondemos no nosso dia a dia como irmãos, né? Irmãos, filhos de um mesmo Pai, onde o primogênito tem nome, Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque o seu nome precisa ser também colocado no seu devido lugar. O céu tem problema com o nome de Deus? Não. O céu tem problema de quem é Deus, de entender quem é Deus? Também não. Seja do lado dos anjos, dos seres angelicais do Senhor, seja do lado dos anjos caídos, demônios e o diabo. Todos têm a completa ideia de quem é Deus, mas nós aqui na Terra não. Há alguns, não muitos, mas alguns seres humanos que discutem e até hoje ainda relativizam a existência de Deus. Se Deus existe ou não existe. No céu não tem esse problema. Então, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, no sentido de governo, de reinado. Venha a nós o teu reinado. Que o teu poder, a tua autoridade, o teu governo, finalmente, definitivamente, se manifeste sobre nós. Por quê? Porque, desculpe o termo, mas tem boi na linha, né? Tem intervenção espiritual. E essa intervenção espiritual é exatamente o que acontece lá, por exemplo, em Jó capítulo 1, quando Deus está, diz ali a Bíblia, né? Os filhos de Deus vão à presença de Deus e lá também está o diabo. E Deus fala para o diabo: está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto e que se afasta do mal. Ou seja, ele fala de Jó e o diabo, você pensa o quê? Não, o diabo conhece Jó. Mas também ele tem tudo, né? Se tivesse, eu sempre falo, né? Se tivesse a revista Forbes, Jó estaria lá no ranking, no primeiro da lista, né? Porque a Bíblia fala que de toda a região, Jó era o homem mais rico que havia em toda aquela região do Oriente, né? Porque Jó era um homem muito rico. Então o diabo fala: mas também, da maneira com que você trata Jó, Jó tem de tudo. Tem família, tem posição social, tem posição financeira, né? É um homem muito rico, é um homem muito poderoso. Então você percebe o quê? Que o diabo, ele tem o seu espaço de acesso, não porque ele tem algum poder ou autoridade, mas é porque a humanidade, o gênero humano, abriu esse espaço, abriu essa brecha, quando optou por não ouvir a voz do Senhor, depreciou, relativizou a ordem de Deus lá no Jardim do Éden. Então, o diabo tomou um espaço que não é dele. Ele se apossou de um espaço que não é dele. E nós, quando falamos, venha o teu governo, seja feita a tua vontade, nós estamos falando, é tempo de tirar o posseiro de regiões, de lugares, de espaços que nós abrimos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que em todo espaço celestial, em todas as regiões espirituais, que a tua vontade, em definitivo, se estabeleça sobre nós e através de nós. Por quê? Porque Salmo 115 diz que o céu pertence ao Senhor, mas a terra o Senhor a deu aos filhos dos homens. E nós, na nossa autoridade, precisamos reorganizar, redefinir os papéis que já estão
estabelecidos pelo Senhor. Depois diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por quê? É o pão de trigo? A gente já conversou sobre isso. Não, não é apenas o pão de trigo. Está errado em alguém pedir? Eu creio que não. Não está errado em pedir o pão de cada dia. Nós temos necessidades, desde que nós coloquemos isso diante do Senhor. Senhor, o meu projeto de vida é esse. Eu tenho falta disso, mas coloco diante do Senhor, não tem problema. Mas o que a oração está ensinando, na estrutura da oração ensinada por Jesus, é o pão, né, de amanhã nos dai hoje. Fazendo alusão ao maná lá de Êxodo capítulo 16. Por quê? Porque na sexta-feira o Senhor derramava do céu o maná em porção dobrada, para que no sábado não houvesse trabalho, mas que o homem descansasse no sábado. Então a palavra do Senhor, que Joaquim Jeremias traz como interpretação no aramaico é: o pão do Shabá nos dai hoje. Ou seja, eu preciso de uma porção dobrada. Porção dobrada do pão de trigo? Não, do pão que desce do céu. Eu preciso da tua palavra. Eu desejo, porque Jesus fala em outro texto, que o reino dos céus não é comida nem bebida. Porque ele diz que mais do que o pão, o alimento verdadeiro é fazer a vontade do Senhor. Por isso, o pão do Shabá me dai hoje. Porque ele também diz lá, e no próprio livro de Mateus, capítulo 6, mais os versículos para frente, ele fala que por que nós andamos ansiosos? Nós não devemos andar ansiosos, né? E agora diz assim, e perdoas as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Dívida no sentido de dívida mesmo, mas também no sentido de pecado. Então, nós devemos perdoar porque seremos e estamos sendo perdoados todos os dias. Fomos perdoados, estamos sendo perdoados e seremos perdoados ali na frente. Por quê? Porque o perdão é, na verdade, a libertação. Não existe mais senhor e não existe mais escravo. Não existe credor e não existe devedor. Mas no reino dos céus, todos somos filhos. Aí nós lemos Lucas capítulo 15, falando sobre o filho pródigo, né? Que é exatamente esse sentimento do pai do filho pródigo, que recebe o filho pródigo não como escravo, mas como filho, e lhe dá a honra, a dignidade, lhe devolve, né? Lhe devolve a honra e lhe devolve a dignidade, colocando anel, sandálias, capa e o cobre de beijos. Ou seja, a cura, a libertação e a restauração é uma dádiva de Deus em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Depois diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que não nos deixes cair em tentação? Porque a tentação, o que é a tentação aos olhos de Deus? A tentação é, na verdade, fragilidades nossas. Olha só o que diz aqui em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 12. Diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Por que Deus não pode ser tentado pelo mal? Claro que eu estou falando de maneira didática, Deus é Deus. Mas por que ele não pode ser tentado pelo mal? Porque Deus não tem e não permite espaço para que o mal o tente. Então, a tentação é, na verdade, um espaço que nós abrimos para que o diabo tente ocupar. Tentação. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça.
quando esta o atrai e seduz. Então a minha própria cobiça é que vai levar ou criar um ambiente para que o diabo possa agir. Não vem de Deus. E eu poderia até dizer mais, não vem do próprio diabo. O diabo tão somente, ele procura um ambiente, como diz Pedro, né? Ele fica ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo não tem essa habilitação, esse poder que muitas vezes, sem querer, alguns de nós damos. Ah, mas o diabo fez. Não, desculpe. Se o diabo fez é porque eu abri espaço. Eu criei uma plataforma de atuação do diabo, porque ele próprio não tem essa autoridade, esse poder. Lembre aquilo que aconteceu com o endemoniado de Gadara, não é? A Bíblia fala, eu vou juntar todos os evangelhos porque não vai dar tempo para eu ler, mas os evangelhos falam o seguinte, que ele ficava lá em Gadara, em Genezaré, né? Nos cemitérios, nas sepulturas, e ele morava ali, e nenhuma corrente podia segurar ele. Tal era o tormento dele, ou seja, tal era o endemoniamento, o nível de endemoniamento dele. E quando Jesus vai próximo dele, Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele fala, Legião. Ou seja, eram centenas de espíritos malignos que haviam tomado conta daquele homem. Mas a Bíblia fala que ele se prostra e adora. Aí eu pergunto para você, quem se prostra e adora? Porque ele estava tomado de demônios. Quem se prostra e adora? O homem ou os demônios? Aí eu vou falar para você, já vou responder. O homem. Porque demônio não vai se prostrar a Jesus Cristo, não obstante saber quem é Jesus Cristo. Mas o homem dotado, eu sempre falo, né, que a humanidade tem um dom. A humanidade, todo gênero humano tem um dom. E esse dom se chama livre-arbítrio. Livre liberdade. A gente só tem liberdade para fazer o bem, não tem liberdade para fazer o mal. Daí a explicação etimológica da palavra liberdade. Arbítrio, aí sim, é quando eu me utilizo do meu juízo de valor para fazer o bem ou o mal. Livre-arbítrio. Alguns dizem até que essas palavras elas são redundantes, né? Porque elas dizem respeito à mesma coisa, mais ou menos. Liberdade é liberdade só para fazer o bem. O arbítrio, sim, é para eu escolher entre o bem e o mal. Mas, enfim, e o dom da humanidade é o livre-arbítrio. Eu concordo ou não, mas Deus deu essa prerrogativa à humanidade. Cabe à humanidade escolher o que será, né, das suas ações, dos seus sentimentos, do seu pensamento. Então esse homem se prostra. Por que ele se prostra? Porque o homem quis se prostrar, ponto. Mas ele tinha uma legião, era isso e aquilo, mas ele quis. Ele quis se prostrar e ponto. E naquela sua atitude, o Senhor Jesus vai até ele e o liberta, e o cura e o restaura na sua dignidade humana. Então, a tentação é, na verdade, espaços, fragilidades que eu tenho. E eu preciso trabalhar as minhas fragilidades. Cada um de nós é frágil em alguma área da vida, ou em algumas áreas no plural, não tem problema. Desde que essas fragilidades estejam diante do Senhor, eu exponha diante do Senhor, para que o Senhor trabalhe. E eu possa orar essa oração com sentido, dizendo assim, não nos deixes cair em tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação. A minha fragilidade é essa. Por exemplo, vou te dar uma fragilidade minha. Comer. Gente, como eu gosto de comer.
Quando eu faço comida, então, quando eu faço arroz, feijão, que eu adoro, então não tem para ninguém. Então eu tenho uma fragilidade. Uma delas, agora eu vou dar nome, uma delas é a glutonaria. A glutonaria na Bíblia é pecado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar isso na minha vida. Quando? Todos os dias da minha vida, a todo momento. Por quê? Porque eu sei. Então, é claro que no fortalecimento do Senhor, por exemplo, esses dias eu estou em jejum, por causa da tua casa, da tua família, que eu estou orando por você, mas também pelo Brasil, por essas eleições que acontecerá o primeiro turno amanhã, pelo nosso país, pela pandemia, por uma série de coisas. Né? As pessoas que vão conversando comigo, que eu vou fazendo visita, e eu vou orando particularmente cada situação, cada circunstância. Então eu sei disso. Então quando eu falo para o Senhor, né, assim, Mateus capítulo 6, versículo 13, não me deixe cair em tentação, exatamente, uma das tentações, Senhor, me ajuda nessa parte. Eu não posso ser subserviente à minha boca, ao meu estômago. Eu sou mais do que isso. Então cada um de nós tem uma fragilidade. Eu falei de uma das minhas. Cada um, você tem as suas. E você precisa se propor a colocar diante do Senhor para que isso não se transforme em plataforma de tentação para o diabo. Diz aqui, então a cobiça depois de haver concebido dá luz ao pecado. Ou seja, então a tentação, depois de haver concebido, de haver gerado em mim um desvirtuamento, uma mudança de paradigma, de modelo de Deus na minha vida, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a tentação é, na verdade, vamos dizer assim, uma estação anterior ao pecado. Cabe a mim decidir se eu darei luz ao pecado ou se eu darei luz, espaço, a que o Espírito Santo trabalhe isso na minha vida. Isso é diário, isso é cotidiano. Tanto é verdade que, veja só o que fala, nós lemos, né, há poucos dias, Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Essa mesma condição, esse mesmo momento de Jesus, em Lucas 4 está escrito o seguinte no versículo 13. Eu vou ler só o finalzinho. Respondeu-lhe, Lucas 4,12. Respondeu-lhe Jesus, dito esta, um pouquinho antes, vai. Porque está escrito, versículo 10, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Quer dizer, Jesus respondendo ao diabo com a própria palavra de Deus, com a própria lei, né? E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito esta, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 13, veja só. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, o diabo trouxe a exposição para Jesus todas as tentações possíveis para que Jesus caísse em contradição em alguma tentação. E em todas ele não encontrou espaço. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ou seja, o diabo o tentaria em outras vezes durante toda a história, durante todo o ministério de Jesus. Só que em todas as vezes, exatamente todas as vezes, de maneira perfeita, Jesus afastou, Jesus se distanciou, Jesus se posicionou e deu espaço ao mover do Espírito Santo na vida dele. Tanto é que ele diz que quem fazia a obra não era ele, mas era o Espírito Santo através dele. Então é esse cotidiano.
É esse exercício diário, esse desenvolvimento diário que fará toda a diferença na nossa vida. Entendeu? Lembram daquilo que a gente leu em Ezequiel 36? Que o Senhor diz o seguinte, eu vou até ler, vai. Ezequiel 36. Está aqui. Versículo 17. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Nenhum momento está falando, o diabo contaminou. Porque o diabo fez. Não. Quem fez foi o próprio homem. Porque o homem abriu espaço para que demônios, entidades, principados e potestades se utilizassem daquele espaço para se apossar de um ambiente que o Senhor havia dado ao povo de Deus. E diz assim, contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Versículo 19 de Ezequiel 36. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Então, em todo o tempo, o Senhor Jesus está dando nome aos bois aqui, né? Então, quem maculou a terra, quem fez com que a terra vivesse exatamente aquilo que já havia vivido anteriormente, quando Deus estava distante e povos pagãos estavam ali, quando veio o povo de Deus não apenas se deixou contaminar pelos povos pagãos, mas também contaminou a própria terra. Então, quando o Senhor Jesus nos ensina como ele diz em Mateus 16, não nos deixes cair em tentação, ou seja, Senhor, esquadrinha conjuntamente comigo as minhas tentações. Eu estou traduzindo com você aqui. As minhas fragilidades, as áreas da minha vida que eu tenho como sensíveis, eu preciso desesperadamente colocar diante do teu altar. Eu preciso desesperadamente colocar nas tuas mãos. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Ou seja, livra-me do diabo. Livra-me de fazer maldade. Eu sou um ser caído. Eu preciso da tua intervenção às 24 horas do dia. Não tem como eu vencer se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver indo à minha frente, se o Senhor não estiver interferindo literalmente. Se o Senhor não estiver interferindo e eu estou abrindo espaço ao Senhor para que o Senhor faça tudo isso. Não dá mais, amanhã a gente conversa mais, vamos orar, porque não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, vem com o teu governo, vem com o teu poder, vem com o teu reinado, que se cumpra a tua vontade. Que se cumpra a tua vontade assim na terra, como o Senhor já estabeleceu diante do teu altar, do teu trono. E que o Senhor faça realmente com que esse teu reinado se apodere da minha vida, trabalhando as minhas fragilidades, trabalhando a minha pequenez, me livrando das minhas próprias tentações. Livra-me do mal. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco essas palavras diante do teu altar, nossas vidas, nossas casas, famílias, a Kátia, a minha tia Alzira que está aqui, a Eva, a Kézia, o Bispo Antônio, a Magda, o Valtir, Senhor, o Josué, o Joel, o Vitor, Márcia, Fábio, João, Roseli, o seu João é a Dona Dária, a Dona Nadir,
seu Toninho, derrama-te com teu poder, com teu mover, vem com a tua graça, Amanda, seus familiares, todos que estamos aqui, trabalha-nos, ó Deus, com esta palavra, livra-nos da nossa própria tentação, nos fortalece, nos capacita a criarmos um ambiente, a criarmos muros de contenção para que essas tentações não encontrem ocasião, mas que nós sejamos cheios pelo Teu Santo Espírito. Cura o nosso físico, a nossa alma, os nossos sentimentos, o nosso organismo. Vem sobre o nosso Brasil, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa transgressão, a nossa iniquidade, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque ninguém pode te resistir. Você carrega o amor eterno do Pai Deus Todo-Poderoso, que entregou o seu Filho pela minha vida, pela tua vida, pela nossa casa e os nossos queridos, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã. Amanhã tem mais. Valeu, tchau, tchau.